Imagina só, sair das areias do deserto e se tornar uma potência mundial em pouquíssimo tempo. Essa é a história do Catar, uma transformação que, sério, é de cair o queixo. Olha só para isso. Esse é o horizonte de Doha hoje. Parece cena de filme de ficção científica, né? Mas acredite, nem sempre foi assim. Longe disso. A pergunta que não quer calar é: como? Como um país tão pequeno que vivia do comércio de pérolas, de repente, virou um dos mais ricos do planeta? É isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa jornada, vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, a grande transformação. Depois, a virada das pérolas para o petróleo. Aí vem o boom populacional inacreditável. Em seguida, a riqueza absurda que define o país hoje. E, por fim, como eles estão planejando o futuro. Um futuro sem petróleo. Então, vamos começar pelo começo, né? Para entender o Catar de hoje, a gente precisa voltar para um momento crucial: a troca das pérolas pelo petróleo. Olha, tem gente vivendo nessa região há uns 50 mil anos. Mas, por séculos, a grande riqueza dali vinha das pérolas. Só que nos anos 30, essa indústria quebrou. Foi um baque. Mas aí, o destino deu uma ajudinha. Nos anos 40, acharam petróleo. E em 1971, o Catar finalmente se tornou independente, pronto para escrever uma nova história. E o ponto de virada foi exatamente esse. A invenção da pérola cultivada, lá no Japão, simplesmente acabou com a economia do Catar. Foi uma crise pesada que obrigou o país a se reinventar ou desaparecer. E essa reinvenção veio na forma de ouro negro. A descoberta de gigantescas reservas de petróleo e gás natural mudou o jogo completamente. Foi o fim da era das pérolas e o começo do dinheiro que financiou essa modernização toda que a gente vê hoje. Bom, com tanto dinheiro entrando, não foram só os investimentos que chegaram. Chegou gente, muita gente. E isso causou uma das explosões populacionais mais rápidas da história. Para ter uma noção do que eu estou falando, em 1950, o Catar tinha só 25 mil habitantes. Isso é menos gente do que cabe em muito estádio de futebol por aí. Pensa nisso. Agora, avança o tempo para 2022. Sabe para quanto foi esse número? Quase 3 milhões. É um crescimento surreal. Mas de onde veio tanta gente tão rápido? A resposta é simples: imigrantes. Para construir tudo aquilo que a gente vê, do zero, o Catar precisou de milhões e milhões de trabalhadores de fora. E isso criou uma situação demográfica bem diferente, sabe? A maioria esmagadora da população é composta por homens em idade de trabalhar, o que é uma marca do país até hoje. Ok? Então a gente tem a riqueza do petróleo e uma força de trabalho gigantesca. O resultado? O Catar começou a construir um país onde tudo é superlativo, tudo é grandioso. E o mundo, claro, começou a prestar atenção. Vamos falar de números. O PIB per capita lá é de cerca de 124 mil dólares. Pela métrica do FMI, isso faz do Catar o país mais rico do mundo. E não é um número abstrato, não. Essa riqueza você vê em todo lugar. E só para situar todo mundo, uns dados básicos. A capital é Doha, o governo é uma monarquia absolutista, a língua oficial é o árabe e a religião principal é o Islã. E como eu disse, o dinheiro não ficou guardado. Ele foi usado para financiar projetos de arquitetura que são de outro mundo. A paisagem foi completamente transformada, com centros culturais que são obras de arte e até ilhas artificiais inteiras, cheias de luxo. Toda essa mudança, claro, transformou o Catar num destino turístico bem interessante. É uma mistura doida de tradição com o supermoderno. De um lado você tem o mercado antigo Souk Waqif, do outro o Museu de Arte Islâmica, que é a referência mundial, e a ilha artificial The Pearl, que é puro luxo. Mas e o futuro? Os líderes do Catar sabem muito bem que petróleo e gás não são para sempre. Então qual é o plano? A resposta está num projeto bem ambicioso, a chamada Visão 2030. A meta é muito clara: diversificar a economia, sair dessa dependência total do petróleo e gás e criar o que eles chamam de economia baseada no conhecimento, ou seja, investir pesado em educação, ciência e tecnologia. E isso não é só discurso, não. Já existem projetos gigantescos em andamento, como a Education City, que tem filiais de várias universidades internacionais, e o Parque de Ciência e Tecnologia. Mas o projeto mais maluco de todos é uma cidade inteira, Lusail. 45 bilhões de dólares. É isso que está custando para construir Lusail do absoluto zero. Uma cidade super futurista que está literalmente nascendo no meio do deserto. E não é uma cidade comum. Lusail foi pensada para ser sustentável, luxuosa e super tecnológica.
Mas o mais impressionante talvez seja isso. 30% da área de uma cidade, no meio do deserto, vai ser só de área verde. É incrível. Lembra do estádio da final da Copa de 2022? Pois é, ele é um exemplo perfeito desse planejamento. A ideia é que ele não fique abandonado. Ele vai ser transformado num grande centro comunitário, com lojas, escolas, de tudo, integrando o legado da Copa no dia a dia da cidade. E isso tudo nos traz a uma última reflexão. O Catar protagonizou uma das transformações mais rápidas da história, bancada pelo petróleo. A grande pergunta agora é, essa aposta toda numa economia do conhecimento vai dar certo? Vai garantir o futuro do país num mundo que quer cada vez menos combustíveis fósseis? Bom, o próximo capítulo dessa história a gente ainda vai ter que esperar para ver.